Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e Evanira Guiar. Olá, sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto é direito de família. E para falar sobre esse tema está aqui conosco a doutora Fabiane Xavier, advogada, presidente da Comissão da Mulher, advogada da OAB Canoas e conselheira da OAB Rio Grande do Sul e autora da cartilha de enfrentamento à violência familiar e às mulheres. E ela vai esclarecer todas as perguntas sobre violência doméstica e Lei Maria da Penha, um tema que gera diversas dúvidas. Bem-vinda ao Papo Certo, doutora Fabiane. Olá, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui no Papo Certo, este programa que eu acredito que faltava aqui para o nosso Rio Grande do Sul, porque trata assuntos de política, economia e de direito também. Então, tratar sobre a questão da violência doméstica é muito importante, que eu tenho certeza que no programa de hoje nós vamos salvar muitas mulheres que vão identificar algum tipo de violência que está passando e como que tem que proceder para sair dessa violência. Muito obrigada. E se você tem alguma dúvida sobre esse tema, nos envie a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 51 3029 8080, que a doutora Fabiane vai responder todas as suas dúvidas aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 51 3029 8080 para tirar as suas dúvidas. Eu quero aproveitar e agradecer então a presença da doutora Fábio Xavier, pois hoje no programa nós vamos falar sobre violência contra a mulher e Lei Maria da Penha. Doutora, de fato a violência aumentou com a pandemia? Pois então, Evanira, é muito importante essa pergunta, que através dessa pergunta a gente esclarece com os dados, né, a questão do aumento da violência na pandemia. Na pandemia, que aconteceu ali em 2020, que iniciou em 2020, em março de 2020, nós tivemos um aumento aqui no Rio Grande do Sul considerável de 34,4%. Isso comparando os 5 primeiros meses de 2020 com 2019. Mas nós tivemos um aumento de 66% de feminicídio na pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, nós tivemos, é bom fazer comparação com São Paulo é um município uma cidade tão grande, né? Ali em São Paulo nós tivemos um aumento de 46%. Então aqui a violência foi maior, inclusive, do que em São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul, nós ficamos no período ali de janeiro a abril de 2020 em 4º lugar como o estado onde ocorreram mais feminicídios. E pasme, no Acre nós tivemos um aumento de 300%. Então, isso só constata através desses dados, e quem quiser também acompanhar esses dados mais precisamente, nós temos os dados observatórios da Secretaria de Segurança, onde as pessoas podem ter acesso. Ali é dividido por municípios, ali é dividido desde estupro, lesões, enfim, é tudo muito bem
definido ali. Mas nós tivemos sim este aumento e por isso dessa preocupação. Na época que teve a pandemia, que começou a pandemia, eu estava como diretora de política para as mulheres aqui no município de Canoas. Então, eu andava na rua, eu presenciava as situações, contato com a delegacia da mulher. Então, teve este aumento sim. Por que teve este aumento? Justamente porque as mulheres acabaram ficando mais tempo com os seus companheiros, com seus maridos em casa. Consequentemente, as brigas aumentaram por passarem mais tempo juntos. A questão também, não podemos deixar de mencionar a questão da bebida também, que tem um fator muito forte nesse sentido. Então, teve este aumento, sim. Muito obrigado. Doutora, e quais são os tipos de violência doméstica? Porque não é só a física, né? Amanda, a tua pergunta ela é muito essencial, que eu tenho certeza que vai ajudar algumas mulheres, e eu peço a atenção de todas vocês que estejam ouvindo, não só vocês, mulheres, mas os homens também, porque nós precisamos da ajuda dos homens também. Na Lei Maria da Penha, nós temos no artigo 7º 5 tipos de violência. Nós temos a violência física, que é a violência mais falada e que muitos acham que a Lei Maria da Penha se limita só na violência física, mas não. A violência física ela vai desde puxão de cabelo, tapas, empurrões, até algo mais grave também. Então, temos a violência física, nós temos a violência patrimonial, ela é uma violência muito importante de nós mencionarmos, que a violência patrimonial, ela acontece não só a questão do homem ficar no controle do dinheiro, mas ela acontece quando o homem, o companheiro ali, acaba pegando pertences pessoais, roupas, celulares. Na pandemia, nós tivemos um aumento da violência patrimonial, onde acontecia o quê? Ele pegava o chip do telefone, tirava o chip do telefone, ou quebrava o telefone, ou escondia o telefone para aquela mulher não ter, então, ali acesso, né, à comunicação. Então, é essa violência patrimonial. Nós temos a violência sexual. A violência sexual acontece quando qualquer atitude na relação sexual venha em combate ali do que a mulher não queira, que a mulher não aceite e ela acaba sendo obrigada a fazer certas coisas. Então, se configura a violência sexual. Nós temos a violência psicológica. A violência psicológica, então, são aquelas pressões psicológicas, é aquela questão de manipulação também entra na questão da violência psicológica. E nós temos a violência moral, que atinge, então, de fato, ali a questão da índole da pessoa, a questão de difamar essa mulher, de caluniar essa mulher. E nós temos uma que não está qualificada, não está especificada neste artigo 7º, mas ela já é considerada, já é pacificado de forma jurisprudencialmente, que é a violência virtual, que é algo muito presente neste momento que nós estamos aí na era virtual. A violência virtual, ela se configura da seguinte forma. Por exemplo, o casal tem lá um vídeo, uma foto mais íntima, e ele acaba, então, ameaçando que vai publicar essa foto, ou venha publicar essa foto em alguma rede social ou em um grupo de WhatsApp. Aí se configura, então, a questão da violência virtual. Então, aí nós podemos perceber que não é só a violência física, nós temos outros tipos de violência previsto lá na Lei Maria da Penha. Muito esclarecedor, muito obrigada. E o que seria o ciclo da violência? Essa é uma outra pergunta muito importante também, feita por vocês. Por quê? Muitas pessoas, às vezes, comentam, mas aquela mulher gosta de sofrer a violência. Ela está lá ainda. Ela saiu de casa, retornou de novo. E aqui no Rio Grande do Sul tem uma expressão muito feia que uso, mas eu vou trazer aqui, que daí as pessoas compreendem melhor e não usem mais essa expressão. Essa é a mulher de brigadiano. Gosta de apanhar. Só que ninguém gosta de apanhar. Me diga alguma pessoa que gosta de passar por alguma coisa que acaba ali atingindo a sua honra e até mesmo a questão física. Nenhuma pessoa. Então, existe o ciclo da violência. O ciclo da violência ele é composto em 3 fases. A primeira fase é a fase da evolução. É quando ali o agressor começa com ofensas, que entra daí a questão da violência até ali psicológica. No primeiro momento, a mulher acredita
que ela é causadora daquela violência. Nossa, eu falei alguma coisa, eu deixei isso aqui fora do lugar, por isso que ele agiu dessa forma. A mulher se sente, então, culpada do agressor ter agido daquela forma. Depois vem a fase da explosão. A fase da explosão não necessariamente será agressão física, será violência física, mas começa com uma forma mais intensificada ali. E a mulher perde o controle, ela vê que não tem o controle da situação e acaba, né, aceitando, ficando quieta. E daí vem a terceira fase, a lua de mel, onde aquele agressor, aquele homem, ele acaba então manifestando arrependimento, pedindo desculpas, que aquilo não vai voltar a acontecer. E a mulher acaba acreditando, até porque podem ter tido 29 dias ruins, mas se teve um dia bom, mulher é mais sentimento, ela vai ficar presa naquele dia bom e vai esquecer o restante. Só que o problema do ciclo é que ele continua, ele é uma roda, ele continua e cada vez que vai passando pelas fases é cada vez mais intenso. E daí, infelizmente, às vezes chega até ao feminicídio. Muito obrigado, muito esclarecedor. Doutora, e a Lei Maria da Penha se aplica somente à esposa e companheira? É muito importante também. Acho que todas as perguntas que estão sendo feitas aqui são pertinentes, porque a gente consegue, e eu agradeço mais uma vez o Papo Certo em dar essa abertura de nós podermos estar falando aqui sobre violência doméstica, porque a gente consegue mostrar um pouco mais detalhadamente o que a Lei Maria da Penha trata e do que a mulher ali daqui a pouco consiga se identificar. Pois então, nós temos a previsão ali no artigo 5º, né, da aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Claro que de praxe e de costume é em relação, a aplicabilidade dela é em relação ao companheiro ou ao esposo, essa é a regra, mas também existe a questão da aplicabilidade dela no sentido da relação íntima de fato, que não precisa ter a coabitação, não precisam morarem juntos para configurar a questão da violência e de se aplicar a Lei Maria da Penha. Por exemplo, namorados podem não morar juntos, mas eles têm uma relação íntima, então logo se aplica. Ex-namorado, aplica também, porque eles tiveram uma relação. Então é muito importante, porque tem muitos casos, às vezes, que o namoro não dá certo, e daí ele começa, né, ali com violência psicológica, podendo até chegar numa violência física, querendo resgatar aquela mulher de qualquer forma, mas se aplica também. Um outro caso importante de trazer também, que existe aplicabilidade, e foi um caso decidido lá no Tribunal de Justiça, no Distrito Federal, é a questão do estupro contra a empregada doméstica. Nessa situação, se aplicou a Lei Maria da Penha e se enquadrou na questão da violência sexual. Como eu expliquei para vocês ali, a violência sexual é quando algo é feito que a mulher não tem vontade, né? Então, neste caso, se aplicou a Lei Maria da Penha, bem específico, configurando a violência sexual. Também pode ser contra a cunhada. Existe contra a cunhada, até porque cunhada é um parentesco por afinidade, né? Tá ali na questão da segunda linha do grau ali, de forma colateral, que a gente explica isso na questão de direito de família, então se aplica também. Uma outra situação que teve também nos nossos tribunais, que já aplicaram a Lei Maria da Penha, é na questão da mulher que agrediu a ex-sogra. Mulher que agrediu a ex-sogra, que juridicamente não existe ex-sogra, mas isso fica para uma outra oportunidade para a gente explicar. Então, existe também isso, e também já foi aplicado entre mãe e filha, já foi aplicado também, e é aplicado a Maria da Penha, entre pai e filha também, né? Contra os avós, por exemplo? Também pode acontecer. E eu não posso deixar de trazer, que isso é muito pertinente trazer, que a Lei Maria da Penha se aplica, sim, se o agressor fizer uma agressão contra transexual. Isso é muito importante, mesmo que na lei ele traga a questão ali do gênero, né? Mas é muito importante porque existe até uma tramitação aí de um projeto-lei que ainda não foi aprovado, né? De alterar ali o termo que consta no artigo 5º da Lei Maria da Penha, mas existe essa aplicabilidade também, já é pacificado na jurisprudência. Muito bem. Muito bom. Não tínhamos ideia que seriam tantas opções assim. Muito bom. E quais são as medidas protetivas de urgência, então, que a vítima tem à sua disposição?
Isso é muito importante, tudo é muito importante, né? Mas é muito importante porque quando a mulher faz o boletim de ocorrência na delegacia da mulher ou aqui em Canoas na DPPA, que a DPPA, nossa delegacia de pronto atendimento, ela é 24 horas aqui em Canoas, fica na Cezefredo, ela acaba atendendo não só o município de Canoas, mas atende o município de Esteio, Sapucaia, Alvorada. Vem muitas pessoas fazerem um boletim de ocorrência aqui, porque a delegacia da mulher ela tem um período de horário ali, que funciona de segunda a sexta, né? Quando a mulher faz esse boletim, então a delegacia encaminha para o juizado. Aqui em Canoas nós temos o juizado da violência doméstica, onde a juíza Fabiana, ela é a juíza nesse juizado, e o juiz tem 48 horas, então, para aplicar a questão ali da medida protetiva. E dentro da medida protetiva, então, no artigo 22 da Lei Maria da Penha, ali é taxativo, então, o que acontece? Então, é importante trazer, porque não se limita apenas à questão daquele limite de distância que o agressor tem que ter diante a mulher. Este limite de distância ele pode se estender, isso é importante frisar, até mesmo aos familiares e testemunhas. Pessoas que testemunharam ali a situação também se aplica como uma forma de proteger essas pessoas. Então, tem essa situação da distância, tem a situação do agressor ter que sair do domicílio, sair da onde a mulher habita. Tem a questão também de certos lugares que a mulher frequenta, dele não poder frequentar para não surgir nem ali um constrangimento ou alguma coisa mais grave. Tem alguns casos, não é todos os casos específicos ali, casos que também abrangem até a questão de não poder ter acesso às visitas no primeiro momento, às visitas dos filhos. Tem situações muito graves que às vezes acabam sendo aplicada essa medida protetiva que se estende, então, à restrição das visitas. E tem a questão também da arma. Quando o agressor tem arma, tem casos que se aplica, então, ou a suspensão, né, ali por um período de ter o porte de arma também. Então, são essas medidas protetivas. Perfeito. Algumas. Nós faremos um rápido intervalo e já voltamos com o nosso Papo Certo. Fiquem com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo, lembrando que de segunda a sexta, às 8 da noite, estaremos aqui ao vivo e contamos com a sua audiência. Você pode nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Temos conosco hoje a doutora Fábio Xavier falando sobre a violência contra a mulher e Lei Maria da Penha. Doutora, quais são os sinais de um relacionamento abusivo? Pois então, nós temos como identificar isso, e você, mulher que está aí agora me ouvindo, preste muito atenção, porque às vezes são sinais que às vezes nós mulheres achamos bonitinhos, sabe? Acha, não é nada demais, aquele ciúme excessivo, que é um dos sinais, aquele ciúme excessivo, a gente tem que cuidar muito isso. Que o ciúme excessivo não é amor excessivo não, hein? É possessividade. Então, a gente tem que cuidar muito isso. Também tem a questão da ameaça sentimental. Exemplo da ameaça sentimental. Olha, se você me deixar, você não vai encontrar nenhuma outra pessoa que vai te querer com esses teus defeitos que você tem, você agindo dessa forma. É um outro sinal do relacionamento abusivo. E claro que a questão do isolamento, ele é um sinal ali muito latente, porque o isolamento, aquilo que eu expliquei no primeiro bloco, da questão da violência virtual, do telefone, que aconteceu muito na pandemia, é um sinal de isolamento. Quando o homem quer isolar essa mulher de qualquer ciclo social e até mesmo parentesco. Tem um caso, e aqui eu não estou agindo antieticamente, mas tem um caso que numa live eu fiz com a delegada Clarice, que é a nossa delegada da Delegacia de Atendimento à Mulher, especializada no atendimento à mulher, a DEAN,
que ela relatou ali, que era um caso que eu acompanhei quando eu fui diretora de política para as mulheres, que era uma situação de uma mulher que levou mais de 30 facadas. Essa mulher não veio resistir, acabou ano passado, não conseguiu resistir, mas naquele primeiro momento a filha de 12 anos tentou impedir ali do pai cometer aquilo, não conseguiu, a menina conseguiu entrar em contato com 190, depois ligou para a delegacia da mulher, enfim. Nessa situação, ninguém esperava aquilo. O pai daquela mulher falava que eles tinham um relacionamento perfeito, aquele homem na empresa agia de uma forma assim que ninguém desconfiava. Mas um sinal que apontou ali, o isolamento. Essa mulher não tinha acesso a telefone, ao WhatsApp, e quando ela começou a ter acesso, começaram as brigas. Então, o isolamento é algo assim latente, que você, mulher, se estiver passando por isso, preste atenção, você está num relacionamento abusivo. Obrigado. Nós já temos algumas perguntas dos nossos telespectadores através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80. A Vanessa de Canoas perguntou se as mulheres podem fazer o boletim de ocorrência através da internet. E com grande alegria eu falo e respondo que sim. Na pandemia a gente teve essa evolução, então a mulher pode acessar ali, então a delegacia online vai ter ali específico para fazer ali o boletim de ocorrência decorrente à violência doméstica, então ela pode sim fazer e ela deve fazer, ela não deve, porque às vezes a mulher, para ela ir até a delegacia é muito complicado, existe toda aquela pressão ali do homem, então por isso que é importante, né, de ter essa opção e existe essa opção sim. A senhora falou que é uma grande felicidade ter essa oportunidade, né, de fazer essa ocorrência online, porque antes disso as mulheres elas faziam menos, registravam menos ocorrências? Essa ferramenta foi uma ferramenta muito útil para as mulheres. Para vocês terem uma ideia, vamos trazer dados, eu gosto muito de trabalhar com dados, né? 82% das mulheres não registram o boletim de ocorrência. 82%. 70% das violências acontecem dentro da residência da mulher. Então, os dados são alarmantes para demonstrar como é importante a gente trazer essas informações, porque falta muitas vezes a questão da informação, da onde a mulher pode recorrer, de como a mulher pode proceder. Muito obrigado. Nós temos uma pergunta aqui no nosso WhatsApp. A Carla de Guaíba está perguntando: e quando que o agressor pode ser preso? É importante salientar isso, né? Que não significa que a mulher vá fazer o boletim de ocorrência da Maria da Penha, pedir a medida protetiva, que consequentemente ele vai ser preso. Não. O artigo 20 ali traz, né, a questão que esse agressor ele é preso em situações onde coloca em risco a integridade física dessa mulher. Então, são nessas situações que o juiz vai analisar e vai dar, então, ali a decretar, né, a prisão deste agressor. Certo. E quando se caracteriza o descumprimento desta medida protetiva? O descumprimento, o autor ele recebe ali e tem depois, posteriormente, audiência, tudo, enfim, ele sabe muito bem do que se trata a medida protetiva, do que ele não pode fazer. Quando ele descumpre isso, existem situações que ele pode ser preso, nessa questão do descumprimento, né, onde a detenção vai ali de 3 meses ali a 2 anos. E é muito importante trazer aqui à tona, para você, mulher que está escutando, que aqui em Canoas nós temos a Patrulha Maria da Penha. E mesmo nas cidades que não tem a Patrulha Maria da Penha, quando há o descumprimento, ele mandou, porque uma das medidas protetivas também, que eu só voltando aqui, é a questão dele não ter a comunicação de qualquer meio de comunicação, WhatsApp, Facebook, através de mensagens ali. Então, se ele mandou uma mensagem, passou na frente da sua casa, comunique, vá até a delegacia, entre em contato. Aqui em Canoas nós temos a Patrulha Maria da Penha, onde ela fica fiscalizando junto com o nosso judiciário ali, com o nosso juizado da violência doméstica. Então é muito importante você comunicar, porque se você não comunicar e alguma coisa vier a acontecer, aquele homem não vai ficar como se não tivesse descumprido. Agora, se você comunicar e tiver na ficha dele descumprimento numa medida, caso alguma coisa venha a acontecer, ou evite de acontecer alguma coisa, informando, então, a autoridade policial.
Perfeito, obrigado. Nós temos mais uma perguntinha aqui pelo tablet. A Giovana de Charqueadas perguntou, doutora, por que é tão difícil sair do ciclo da violência? Essa pergunta serve para todos nós refletirmos, de nunca julgarmos aquela mulher que está lá naquele ciclo. Existe uma série de fatores. O fator principal é a questão da dependência financeira. Esse é o principal. Sim. A dependência financeira. Aquela mulher está lá, e daí vem a questão do relacionamento abusivo, que ele faz aquele isolamento, que daí a mulher não tem mais aquele ciclo social, não trabalha, não estuda, aquela mulher está isolada do mundo. Às vezes a carteira de trabalho dela é em branco, ela acaba ficando ali, ou por ter filhos, ou por não achar que tem alguma outra saída, alguma outra alternativa. Então, a questão da dependência financeira, a questão da dependência sentimental, isso é muito comum de nós mulheres termos isso, essa dependência sentimental, a questão da pressão social. Mas como? Imagina o que as outras pessoas vão dizer se eu sair disso, se eu separar do meu marido. Então, é uma série de fatores ali que fazem com que aquela mulher não consiga sair. Mas você, mulher, não se compare com nenhuma outra. Tem mulheres que conseguem sair de uma forma mais rápida, outra de uma forma mais lenta. Então, respeite esse teu tempo, mas não desista. Saia deste relacionamento abusivo. Perfeito, doutora. Esse é um tema muito interessante. Possivelmente voltaremos com ele aqui no Papo Certo. Mas temos pouco tempo, eu gostaria que a senhora deixasse, então, deixou várias mensagens já para as nossas telespectadoras, mas gostaria que deixasse, então, a sua mensagem para quem está enfrentando essa questão aí da violência doméstica. Não fique com medo. A questão da violência doméstica é uma questão de saúde pública, de saúde social. Então, se você está passando por alguma coisa, nós temos a legislação, nós temos o judiciário, nós temos a polícia, nós temos pessoas para te dar este amparo. Procure uma delegacia, entre em contato com 180, que é 24 horas, com 100, com o número 100, ou Disque o 190. Nós temos duas campanhas, uma campanha do Sinal Vermelho, que é a campanha que foi instituída na pandemia pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, onde você chega em qualquer farmácia e faz um X vermelho na mão, com caneta, com batom, com esmalte, e vai ser encaminhada, então, para a polícia, ou então a máscara roxa, que foi uma outra campanha. Mas não fique com medo. Você, mulher, tem o direito de ser feliz. Você, mulher, tem o direito de não passar por nenhum tipo de violência. Nós queremos, então, agradecer a doutora Fábio Xavier pelos esclarecimentos e agradecer a presença por ter aceito o nosso convite. E agradecemos também pela sua audiência, né? Lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com o professor sócio consultor da Prisma Consultoria Nascimento, falando sobre a experiência do colaborador. E se você tem alguma pergunta sobre esse tema, pode nos mandar pelo WhatsApp 51 3029 8080. Antes de terminar o programa hoje, ele vai terminar um pouquinho diferente. Ó, esse é o nosso sinal aqui para vocês. Me respeita. Não se calem, mulheres. Boa noite.